Quando nós médicos e cirurgiões realizamos a cirurgia bariátrica, nós temos uma meta médica para cada um dos nossos pacientes. Essa meta ela vai ser definida principalmente pelo modelo de cirurgia bariátrica que esse paciente apresenta e é baseado no peso inicial, ou seja, o peso dele no momento da realização da cirurgia. Nunca é demais nós reforçarmos que os dois métodos principais eles apresentam uma certa variação em relação à quantidade de peso corporal perdido. No sleeve, em torno de 25% a 30%, no bypass, aproximadamente varia de 30% a 40%, em torno de 35% a 40% na grande maioria dos pacientes. Mas nós temos que entender que existe também metas em que nós vamos atingindo em certos períodos de tempo. Então, quando nós vemos o paciente no período pós-operatório, nós temos que já deixar essas metas bem estabelecidas para ele. Por exemplo, o paciente ele tem que ter uma perda média de 8% a 10% do peso corporal inicial no prazo de 30 dias após a cirurgia bariátrica. No período de 3 meses, nós vamos ter no bypass uma estimativa de perda em torno de 15% a 18% do peso corporal. Também muito similar ao que nós vamos esperar em torno de 15% no sleeve. Com 6 meses, nós temos já uma divergência em relação à perda de peso. Normalmente, os pacientes que fazem o bypass atingem perdas de 23% a 25% do peso corporal. Se for mais do que isso, não tem nenhum problema. E o sleeve, ele perde, o ideal é perder pelo menos 20% do peso corporal. Para que ao final de um ano, nós tenhamos perdas de 25% pelo menos no sleeve, chegando até 30%, e no paciente pós-bypass que essas perdas atingem entre 30% e 35%. Pensando de 1 ano e meio, 2 anos em diante, onde existe a estabilização do peso, vai ficar nessa média, 25% a 30% no sleeve, em torno de 35%, alguns casos até 40% no bypass. Primeiro ponto importante é entender que essa meta é uma meta médica. Às vezes a meta pessoal é completamente diferente. O paciente, por exemplo, que tem, 120 quilos com 1,60 m, se nós considerarmos 40% de perda de peso corporal no bypass, ele vai perder quase 50 quilos, mas ele fica com 70 quilos. Mas a meta do paciente é chegar em 60, então ele pode atingir, mas isso não tem relação direta com a cirurgia, vai ser também dependente do seu esforço pessoal. Então é importante o traçamento dessas metas. Mas por que eu estou falando disso agora, né? Isso já não foi comentado em vídeos anteriores, é porque às vezes o paciente ele não atinge a meta. E mesmo sabendo disso, como o paciente ele percebe que ele tem realmente a capacidade de comer menos, que ele consegue, de um certo modo, gerenciar um pouquinho melhor os seus hábitos alimentares, ele acaba não atingindo a meta num determinado momento, mas ficando tranquilo, pensando que facilmente ele vai ter uma perda compensatória nos meses seguintes. Ou seja, ele vai prorrogar a sua meta, mas vai atingi-la. E isso realmente pode não acontecer. Porque nós temos, em qualquer uma das cirurgias, alterações metabólicas, principalmente alterações da grelina, e também o bypass, além da grelina, altera outros hormônios intestinais, principalmente GLP-1, que são hormônios que a grelina diminui a vontade de comer, o GLP-1 é um hormônio sacietógeno, ele aumenta a saciedade. Mas esse efeito hormonal é um efeito transitório, que vai acontecer em intensidade maior nos primeiros 6 meses e pode, eventualmente, demorar, persistir por até 1 ano. Depois disso, existe uma tendência natural à normalização hormonal. Então, se você não atingiu essa meta, dificilmente você vai atingir a meta, por conta do retorno, muitas vezes, da vontade de comer, do apetite. Você antes tinha alguma dificuldade, alguma restrição alimentar, ela já não acontece mais. O dumping que acontece no bypass, às vezes ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então, o que eu quero deixar bem claro e reforçar para vocês é que essas metas você tem que realmente conversar com o seu cirurgião, definir, ele vai passar a definição das metas. A equipe multidisciplinar é fundamental nisso, o nutricionista para fazer o segmento. E caso você perceba que num determinado mês, ou nesse período do trimestre, você está fugindo um pouquinho
do que era esperado, esse é o momento correto de você procurar novamente a equipe para que exista uma correção, se possível, imediata dessa perda de peso, para que ao final você atinja o resultado desejado sem ter um mau resultado, ou seja, sem conseguir atingir a meta esperada pelo cirurgião e às vezes até mesmo por você.